Eu recebo no Mente Aberta desta sexta-feira a Cláudia Machado, né, cirurgiã dentista, que vai participar conosco, vai falar da dor orofacial e disfunção temporomandibular. Boa tarde, Jânio. É sempre um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho sobre os meus conhecimentos, né? E hoje falando sobre um assunto bem prevalente, que é a dor orofacial e disfunção temporomandibular. Então, o que é essa dor? Então, quando se fala em dor orofacial, correspondem a todas as dores de tecidos moles e duros do pescoço, da face e da cabeça. Então, é um termo muito abrangente, abrange um leque de patologias, como dores de cabeça, cervicalgias, dores dentárias, estão todas incluídas nas dores orofaciais. Dores neuropáticas, que são lesões nervosas, dores por tumores. E dentro, inserido nessa gama de patologias, estão as disfunções temporomandibulares. As disfunções temporomandibulares são todas as anormalidades que estão presentes, as patologias presentes na parte dos músculos da mastigação, que são esses aqui, masséter e temporal, e também na articulação temporomandibular. A gente chama ela de ATM. A articulação temporomandibular é essa articulação que está aqui logo à frente ao ouvido e que, através dela, a gente consegue fazer os movimentos de abrir e fechar a boca, fazer lateralidade para um lado e para o outro, e com isso fazer todas as funções orais, funcionais da nossa boca, como falar, respirar, soprar, bocejar e tudo mais que a gente faz com ela. Então, é uma articulação muito importante, tá? Então, quando tem algum problema nos músculos da mastigação ou nessa articulação, a gente chama essa patologia de disfunção temporomandibular. E ela assim, quando fala disfunção também, ainda é um termo muito abrangente. Ela pode ser articular somente, ela pode ser muscular ou as duas podem coexistirem. Essa disfunção é comum, doutora Cláudia, na população? Então, a prevalência, ela é mais ou menos a faixa de 15% da população. É mais presente em mulheres, tá? Infelizmente, nós também temos mais dores. Mas a notícia boa é que 1/3 da população, ela tem remissão espontânea. Ela vem e depois desaparece. Mais 1/3, isso são as pesquisas que revelam isso. Ela pode ser flutuante. Ela vem e em alguns períodos ela volta, depois ela desaparece. Mas em 1/3, ela pode se cronificar. E essa população que tem essa cronificação da disfunção temporomandibular são os pacientes que sofrem muito, porque isso atrapalha muito a qualidade de vida desse paciente com, a gente chama de dor crônica. Tem uma pergunta minha aqui. Você citou que faz que a pessoa fique com dor de cabeça, é isso? E isso... Ela pode confundir essa Pode. questão, achar que é um problema de cabeça, na verdade... Isso mesmo. É outro sintoma, né? É outro Isso. problema. Vamos falando dos sinais e sintomas, Sinais né? e sintomas. A dor é o sintoma mais característico. Onde dói, né? Geralmente dói, pode ser na região da articulação, e aí a gente pode confundir com dor de ouvido. Então, muitas pessoas se referem ao otorrino. E chega lá no otorrino e fala que está com dor de ouvido. E o otorrino não detecta nenhum problema, né? Por quê? Porque essa articulação, ela mimetiza, ela está muito próxima ao ouvido, né? E às vezes também, como aqui a gente tem um músculo, que compõe o músculo da mastigação, que é o temporal, e ele pode também estar com problemas. Então, a dor é na cabeça, mas ela é um sintoma da disfunção temporomandibular. E ainda, Jânio, pior ainda, às vezes as duas coexistem. Como assim? Porque nós temos a dor de cabeça primária, que é o nome da doença, a gente chama cefaleia primária. O nome da doença é dor de cabeça. Aí, nesse rol estão a enxaqueca, a cefaleia tensional, que são as mais comuns, a cefaleia em salva. Então, essas são as cefaleias primárias. E nós temos também
a dor de cabeça como sintoma da DTM. Antigamente, até pouco tempo, alguns estudos ainda falam em cefaleia secundária, mas esse termo está mudando. Eles estão falando que é dor de cabeça por DTM, porque acomete o músculo temporal. E muitas pesquisas já revelaram também que é muito comum o paciente ter as duas doenças. Entendeu? Ele é portador da enxaqueca, ele vai no neurologista, que a enxaqueca é muito prevalente junto com a DTM. Ele vai no neurologista, o neurologista começa a fazer o tratamento e aí não responde muito bem. Daí a gente vai no dentista, que é o especialista que faz esse tratamento. Se ele tiver a DTM, um piora o outro, entendeu? Então ele pode ter a dor de cabeça como sintoma da DTM e pode ter também a cefaleia primária. Aí a coisa fica pior, né? Aí o paciente entra em sofrimento. Causa a DTM? O que causa isso? Deixa eu só terminar ainda dos sinais e sintomas. Além da dor, que não é só dor de cabeça, você me perguntou, por isso que eu estou respondendo. Mas pode ser a dor na face, a dor no ouvido e que mais? Ainda a gente tem também, por exemplo, barulhos, estalidos na região da articulação, que nem sempre ele pode ser, talvez ele é só um sinal que não proporciona nenhum sintoma e a pessoa convive bem, ou pode ter um barulho de areinha, que aí a gente já chama de crepitação, aí já pode ser um sinal assim, mais complexo, que está tendo uma reabsorção na articulação. Tá? Às vezes o paciente ele pode ter limitação de abertura, ele acorda, por exemplo, de manhã e não consegue abrir a boca, tá? Por causa da contração muscular, da isometria. Ou então, às vezes, tem pessoas que têm travamento com a boca aberta, né? Às vezes vai fazer um bocejo, abre muito e trava a boca. Fica com a boca aberta, né? Trava, aí tem que fazer uma redução, sabe? Então, esses são alguns sintomas. Tá? Às vezes as pessoas têm algum sinal de plenitude auricular, é como se fosse assim, o ouvido fica meio tapado. Então, às vezes vai mastigar, sente dor. Então, todos esses são sinais da disfunção temporomandibular. A gente costuma falar DTM, abreviatura. O que causa essa disfunção? A causa são muitos fatores. Pode ficar à vontade para você esclarecer bem. Tá. É multifatorial que a gente chama. Tá? Então, existem os fatores predisponentes, os fatores desencadeantes e os fatores perpetuantes, né? Então, por exemplo, vamos falar... Por que eu falei que hoje está muito prevalente? Porque hoje a gente está num momento de muito estresse, de muita ansiedade, né? Por causa da pandemia. Então, isso, por incrível que pareça, Jane, aumentou muito a procura dos pacientes com disfunção temporomandibular no meu consultório. Por quê? Porque quando a pessoa fica ansiosa, a ansiedade é um fator que pode precipitar, assim, perpetuar esse problema. Porque quando a gente está ansioso, como que é o nosso padrão? A gente chama de reflexo hipotálamo adrenérgico. A gente trava, contrai o ombro e a gente trava a mandíbula, né? Isso a gente chama de bruxismo de vigília, né? Então, esses músculos ficam trabalhando, né? Ficam contraídos, comprimindo lá na articulação, e isso pode ser o fator precipitante, né? E aí, junto com a ansiedade, tem todo um arsenal de, por exemplo, catastrofização, hipervigilância. E aí, o que acontece? A ansiedade, qual que é o papel da ansiedade na dor? Ela diminui a modulação da dor. O que seria isso, modulação da dor? A gente tem um sistema inibitório, protetivo. Assim, quando um estímulo de dor ascende ao cérebro, a gente tem um sistema descendente que vai ajudar a diminuir, a minimizar esse estímulo nocivo. E a ansiedade, o estresse, a catastrofização, ela reduz, ela diminui o sistema inibitório da dor. Tá? Então, a pessoa fica mais susceptível à dor. Tá? Então, nesses tempos, aumenta muito. E principalmente do bruxismo de vigília. Eu já vim aqui e falei um pouquinho sobre bruxismo, não sei se lembra, né? Lembra, que é aquela atividade de apertar, ranger ou até de contrair a musculatura. E às vezes o do sono também
Os estudos hoje também estão ainda assim variando muito com o papel do bruxismo do sono na dor. A gente sabe que o da vigília, ele é mais, porque pelo tempo que fica mais tempo com os músculos contraídos, mas sabe que o bruxismo do sono também, ele tem um papel importante, né, nessa perpetuação da dor, tá? Mas além desse fator, tem outros fatores. Por exemplo, o fator genético. Tem muitas pessoas que já têm o DNA. E essas pessoas, por incrível que pareça, tem muitas também que são... não tem só a disfunção temporomandibular. Ela tem outras, a gente chama de síndromes funcionais. É muito difícil o paciente chegar lá no meu consultório com disfunção temporomandibular e não ter uma outra patologia. O que são essas síndromes? Por exemplo, depressão, fibromialgia, lombalgia, síndrome do intestino irritável, enxaquecas, cefaleias primárias. Então, parece que elas são co-irmãs. Então, é muito comum o paciente ter mais de uma dor. A dor crônica que eu te falei, crônica, né? Então, ele já é geneticamente mais susceptível. Tem os fatores hormonais também, por isso que a mulher é mais prevalente na mulher. Então, tem os fatores hormonais, na época da TPM, ela tende a sentir mais dor. Tem também a qualidade do sono, sabe? Hoje o sono, sabe-se que ele tem um papel fundamental pro bem-estar e a qualidade do dia. Você tem que dormir bem à noite para você ter um dia de qualidade. Eu já vim aqui também falar sobre sono, né? Porque eu sou também, não sei, a gente não falou, né, do meu currículo, mas eu sou especialista. Currículo extenso, né? Eu sou especialista em dor orofacial, disfunção temporomandibular, né? Sou também capacitada, certificada pela Associação Brasileira do Sono em Odontologia do Sono. Todas essas minhas especialidades, uma cursa com outra, né? Sou também odontopediatra e sou também especialista na parte de ortopedia funcional dos maxilares, na parte de aparelhos para crianças, né? Mas voltando ao sono, no sono profundo, a gente tem um componente muito importante que é o GH, que é a produção do GH, que é o hormônio de crescimento, que ele não é produzido só na criança, no adulto também é. E ele é responsável pela qualidade, a saúde dos músculos, sabe? Os neurotransmissores inibitórios também são todos processados nesses sonos profundos, né? A memória, a cognição. Então, o paciente que não dorme bem, ele tem a predisposição a ter mais dor. E nós temos um estudo muito importante, que chama Estudo Ópera, que é um estudo multicêntrico que foi realizado nos Estados Unidos, e eles acompanharam os pacientes, o paciente saudável e o N muito grande, um grande número de pessoas. E eles viram que a qualidade do sono piora antes do paciente desencadear essas dores por disfunção temporomandibular. Então, ele é um fator que colabora para o paciente ter a disfunção temporomandibular. E o que está acontecendo hoje nessa época de Covid? As pessoas, elas não estão dormindo muito bem. Seja porque mudaram muito o ritmo biológico. As pessoas, por exemplo, muitas não trabalham, ficam em casa, aí acorda tarde, dorme tarde. As crianças, os adolescentes não estão indo na escola. Eu vejo lá no meu consultório, os adolescentes falam assim, eu fui dormir 3 horas da madrugada. Sabe? Mas eu acordo às 11, doutora. Sabe? Aquela falta de ritmo. Então, a qualidade do sono dessas pessoas não é a mesma, muda muito. E isso acaba também influenciando no paciente sentir mais dor. Tá, a pergunta que eu vou fazer aqui, nesse tema que a gente está tratando aqui, doutora Cláudia, bruxismo, essa falta de sono, tudo tem ligação? Tem ligação, sim. Tem, por isso que eu te falei que hoje, por isso que eu achei interessante, quando você me perguntou, vamos falar alguma coisa? Você me convidou, eu falei, vamos falar sobre dor orofacial e disfunção temporomandibular. Tem uma ligação, então, né? Tem, sim. O nosso sistema, a gente não pode separar, né? Porque antigamente, nós, dentistas, exercíamos uma odontologia muito mecanicista. A gente via só o dente,
parte, a restauração, a parte intervencionista, mas hoje a gente está diante de uma odontologia que tem que fazer uma abordagem biopsicossocial. Né? Então, a gente tem que, o paciente, quando ele chega no consultório com dor, eu tenho que abordar todos esses fatores. Tá? Outro fator, você me perguntou dos fatores causais, né? Outro fator são os traumas, por exemplo. Que tipo de trauma? Trauma mesmo, por exemplo, que bate a cabeça. Esses tempos mesmo eu tive no meu consultório um paciente que foi acidentado, ele caiu de bicicleta e ele bateu o crânio e ele teve uma alteração na articulação temporomandibular. Sabe? Então, agora, um lado da boca dele não fica separado, assim, porque houve uma cicatrização de maneira errada lá da ferida cirúrgica, sabe? Então, trauma. E o microtrauma. O trauma, por exemplo, aqueles traumas, por exemplo, você bate no carro, então você faz com o pescoço para trás, a gente chama de whiplash, que é aquela lesão tipo chicote. Essa batida e esse solavanco também pode ser um fator desencadeante da DTM. Outra coisa também, os microtraumas. Além do bruxismo, tem outras parafunções importantes, como roer unha. Roer unha, gente, é muito sério. Roer unha não faz bem para nossa articulação, tá? Outra coisa, mascar chicletes. Os chicletes, a pessoa fica movimentando o tempo todo, fica usando muito essa articulação, usando muito essa musculatura, e isso não é legal, tá? Já falei do bruxismo, né? Principalmente o da vigília, que é aquela coisa de apertar, mas hoje sabe-se que não é só o tocar nos dentes, mesmo se você ficar contraindo a musculatura, já é considerado o bruxismo. Tá? Além disso, também, vamos ver se tem mais alguma coisa sobre os traumas. Não, é o micro e o macro trauma. A questão da mordida errada, tem a ver, doutora Cláudia, com o problema? Então, é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando você fala em dentista para tratar dor, você acha que tem que mexer nos dentes, né? Primeira coisa que a pessoa faz para mim lá no consultório é querer abrir a boca. E a última coisa que eu faço num paciente com dor crônica, com disfunção temporomandibular, é olhar a boca. É o último. Por quê? Porque antigamente, há uns 20 anos, 30 anos atrás, se tratava esse problema com aparelhos. Falava que era a mordida errada, que a posição dos dentes é que forçava a articulação. Existe um grande pesquisador, um médico famoso, Kosten, e que ficou chamado de síndrome de Kosten, que falava que a perda dentária, compressão posterior, comprimia a região e gerava as dores. Então, as pessoas arrumavam a boca, fazia ajuste dos dentes, colocava aparelhos. Só que os estudos evoluíram e se chegaram à conclusão que a mordida, é claro, falar que ela não tem nada a ver, né? Mas tem muitas pessoas com a mordida totalmente desorganizada e nunca tiveram dor. E tem muitas pessoas que têm a mordida certinha, encaixada, os contatos bilaterais alternados e tem dor, entendeu? E outra coisa, a mordida errada, ela é prevalente em homem e mulheres. E mulheres têm 3 vezes mais chances de ter a DTM. Ou seja, então, aí eles começaram a estudar. E hoje sabe-se que, porque a gente tem 2 tipos de dores. Quando a gente fala em dores, só deixando claro que a gente está falando aqui para a pessoa, né, que é para o público em geral. Então, nós temos a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquele sinal de proteção, é a dor do bem, que alerta a gente que tem alguma coisa que está incomodando. Essa é uma dor pontual que você consegue controlar com um procedimento simples, como um analgésico, uma intervenção rápida, e tirou o problema, cessa a dor, né? Só que a dor crônica é diferente. A dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses e muitas vezes ela não precisa de estímulo nocivo para gerar dor, tá? O organismo como se aprende a doer. A gente chama isso de sensibilização central,
tá? Então, a dor, porque às vezes, mexendo no dente, a dor, às vezes, ela não está aqui. Ela está no cérebro, dos neurotransmissores, daquele sistema modulatório, inibitório, que eu falei que não está funcionando. Então, a dor, ela não é... Eu tenho uma professora que fala isso, eu acho muito legal. Ela não é um sinal de entrada, é de saída. E ela é individual. Cada paciente, ele interpreta esse estímulo de uma maneira. Então, por exemplo, aquele paciente que tem problemas de ansiedade, estressado, catastrófico, esse estímulo vai ser muito diferente recebido do que um paciente que não tem aquela genética que eu te falei, entendeu? Então, o caminho é muito mais profundo. Então, por isso que falar que mexer nos dentes, talvez lá no começo a gente fala que é um iceberg. Pode ter um problema. É lógico que a mordida, a oclusão é muito importante, gente. Né? Eu trabalho com os aparelhos ortopédicos funcionais para corrigir, porque a função mastigatória é muito importante. Mas muitas vezes essa correlação de mexer, de arrumar os dentes para tratar a dor, não vai acontecer e o paciente vai continuar com dor, tá? Então esse diagnóstico é muito complexo. Como que é feito? O diagnóstico? Então, o diagnóstico, primeira coisa, o ideal é que seja feito por um especialista. Hoje nós temos a especialização em disfunção, dor orofacial e disfunção temporomandibular, tá? O paciente, ele tem que ser, e o que a gente está buscando hoje, hoje é uma palavra que está sendo muito prevalente hoje no mundo acadêmico, é fenotipar o paciente. O que seria isso? Fenotipar é identificar as características individuais de cada paciente, tá? Então, o paciente, por exemplo, como que você faz o diagnóstico? Aí as pessoas chegam com uma ressonância magnética sem ter diagnóstico nenhum e acham que através daquela imagem eu vou conseguir fazer um diagnóstico. A imagem, ele é um exame complementar e nem sempre ele é importante. O diagnóstico é feito principalmente, a gente fala clínico. O paciente entrou no consultório, eu já estou observando todo o comportamento, todo o histórico. A gente tem que ver a presença de outras doenças, a gente chama de comorbidade, né? O paciente depressivo, o paciente ansioso, o paciente que tem fibromialgia. Uma outra causa da DTM que eu até não mencionei são as causas sistêmicas. Os pacientes que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide, que pode atacar a articulação, entendeu? Então, você tem que ter todo esse diagnóstico, tá? Então, tem que ser um profissional que tenha essa habilidade, né? E fazer essa diferenciação. Primeiro, é a DTM, que você falou para mim, será que não pode ser confundido com uma outra dor de cabeça? Então, a gente tem que saber fazer esse diagnóstico. A gente tem que, como que a gente faz? A gente tem que conseguir reproduzir a dor do paciente no exame. A gente tem que conseguir reproduzir a dor que é familiar. E hoje existe uma classificação nova que foi lançada há pouco tempo, que chama ICOP, para facilitar esse diagnóstico, para deixar isso normalizado, para que em todas as áreas, na área da medicina, grandes pesquisadores se uniram para fazer isso, para caracterizar, para saber qual é a patologia que o paciente tem, que a gente chama de International Classification of Orofacial Pain. E agora, tem pouco tempo que esses pesquisadores lançaram, e isso vai ajudar muito a não errar o diagnóstico. Porque o que acontece? As pessoas, elas vão em muitos lugares. Elas perdem muito tempo. Tem pessoas que perdem muitos dentes. No caso, por exemplo, que eu estou falando hoje mais específico, de disfunção temporomandibular. Mas como eu falei para você, a dor orofacial, ela abrange outras doenças, como as dores neuropáticas. Entre elas, não sei se você já viu falar, da neuralgia trigeminal, que é uma doença, assim, muito difícil, que ela dá uma dor muito paroxística, muito forte. E a dor é no dente.
Aí o paciente chega no dentista que não conhece esse diagnóstico e ela fala, olha, meu dente está doendo. Aí ele faz o canal, depois não melhora. Extrai o dente, não melhora. Então, isso acontece muito. Às vezes, também, o paciente vai em outros dentistas, e os dentistas têm a boa vontade, mas não acertam o diagnóstico. E eles vão no otorrino, no neuro, no dentista, e quando chega no meu consultório, eles já estão até desacreditados. Esse é o paciente com dor crônica, difícil de abordar e por isso precisa ter um conhecimento, um estudo. A gente tem que entender assim de uma maneira holística da dor. A gente tem como é o diagnóstico e o tratamento. É feito de acordo com o mecanismo da dor. De onde vem aquela dor? É aí que entra. O diagnóstico é o mais complexo, que você me perguntou. Depois que você tem um diagnóstico, você fecha o diagnóstico, aí o tratamento é tranquilo. O tratamento é tranquilo. Tem que primeiro fazer o diagnóstico, né? Então, e com acompanhamento, né, doutora Cláudia? Isso. O tratamento, ele envolve uma gama de procedimentos que você pode lançar a mão. É como uma professora minha fala, a gente escolhe a roupa que vai na festa, sabe? Então, assim, se for para academia, você vai com a roupa esportiva, né? Se for para festa, você tem que ir com vestido longo, para uma formatura. Então, o que você vai pegar? Existe muitos recursos terapêuticos, tá? Por exemplo, existe um mito que trata DTM com placa. Todo mundo fala assim, já aconteceu de uns colegas meus falar, como você trata DTM com placa? Que tipo de DTM? Articular, muscular? Se for, que tipo de muscular? Que existe um guarda-chuva de patologias e cada um exige um protocolo específico. Isso é que é o problema, né? Então, primeiro, tratamento. Vou falar basicamente. Hoje existe uma das coisas importantes que eu tenho feito, educação em dor. Como assim? Em neurociência. Eu vou explicar para o paciente tem que entender o problema dele, sabe? Isso é que é o diferencial. E às vezes o paciente fala, dói, mas ele não sabe. E eu mostro, às vezes eu coloco faço desenhos de coisas mais complexas, de neurotransmissores, de impulso da dor, impulso neural, né, de sistema nervoso central, e o paciente entende, e ele fala, olha, eu vou tratar aqui, porque o seu problema é nesse lugar, e ele sai e fala, doutora, ninguém me falou sobre isso. Posso contar um casinho rápido? Dá tempo? Dá, tem 1 minuto. Ah, não, então não dá, não. Depois Não fica dá, para outra. Fica para próxima. Além da educação, existem também outras. A placa, ela pode ser um recurso, que é o dispositivo intraoral, mas ela tem que ter indicação. Qual é o paciente, né? De acordo com o diagnóstico. Existem outras medidas físicas, farmacoterapia. A gente pode medicar, inclusive medicação central, principalmente para as dores miofaciais, que é aquelas que já têm componentes no sistema nervoso central. Então, por isso que não é tão simples, precisa dessa formação, desse estudo para você fazer o correto diagnóstico e aí sim escolher o melhor tratamento para aquele paciente. Muito bem, doutora Cláudia, já agradeço aqui a sua participação conosco aqui nesta sexta-feira, com esse tema bacana, importante, aqui no Mente Aberta, né, que a senhora possa voltar outras vezes aqui. A gente vai agendar outros temas também importantes aqui para a comunidade de Patrocínio. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Só um recadinho. Gente, tratamento importante. Não tocar os dentes fora da mastigação. Lábios juntos, dentes separados. Porque essa coisa de ficar encostando, as pessoas não sabem que encostar dente faz mal. É o último recado, tá? Desencoste os seus dentes. Inclusive, tem até um aplicativo que você pode baixar para te ajudar a lembrar, tá? Muito obrigada, uma boa tarde. E foi mais um prazer estar aqui.